Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos nós, um excelente início de sábado. Que hoje nosso dia, meus irmãos, ele possa ser um dia abençoado por Deus, possa ser um dia de muita paz em Jesus. Que o Cristo, ele possa estar conosco em nosso coração, em nossos pensamentos, a cada passo, a cada palavra, a cada pensamento do nosso dia e da nossa vida. Dessa forma, nos guiando pelo caminho que Jesus deseja para todos nós. Meus irmãos, hoje nós convidamos a todos para, neste início de sábado, nós refletirmos sobre a fidelidade para com Deus, nosso Pai. Sobre o que é ser fiel a Deus. Mas para falar sobre isso hoje, eu queria trazer um outro assunto aqui para a gente iniciar. Queria trazer um pouquinho sobre a nossa amada doutrina espírita. O espiritismo, ele é uma doutrina que é filosofia, ciência e religião. Ou seja, a doutrina espírita é para todas as áreas da nossa vida, é para nos ajudar a desenvolver como espíritos de forma completa. Então o espiritismo, ele vem para nós como uma doutrina para nos auxiliar na nossa jornada como espíritos, nos esclarecendo, nos ensinando, nos rememorando os ensinamentos de Jesus para que a gente fortifique eles em nosso coração e também tirando muitas dúvidas que temos. E vejamos, meus irmãos, que o nosso querido Allan Kardec, ele foi o codificador da doutrina espírita. Ou seja, Allan Kardec, ele traz para todos nós as obras bases da doutrina espírita. Aqui eu cito o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros. Então Allan Kardec ele vai trazer essa base dessas obras para nós, as bases do Espiritismo, para que a gente possa compreender sobre essa doutrina. E é importantíssimo a gente buscar essas obras e fortificarmos através delas. Mas não podemos parar por aí. É indispensável a gente também ir se atualizando dentro da doutrina espírita. Ou seja, vou trazer um exemplo para a gente. Allan Kardec, ele traz para nós a obra O Livro dos Médiuns. Ali contém informações preciosas para a gente compreender sobre mediunidade, sobre o desenvolvimento mediúnico e sobre todas as questões também que englobam a comunicação do mundo espiritual para com o nosso mundo físico. Então essa obra, O Livro dos Médiuns, é a base, é aquela que a gente busca, que constrói a base do edifício ali pra gente. Mas depois de Kardec, temos tantos outros autores, espíritos e também encarnados espíritas que trazem para nós obras que complementam as obras de Kardec. Então, sobre o Livro dos Médiuns, a gente tem essa base. Mas nós temos também o nosso amado Chico Xavier, que através de sua psicografia traz as obras do espírito de André Luiz, obras belíssimas que nos esclarecem ainda mais sobre mediunidade, complementando aquilo que a gente lê e busca no Livro dos Médiuns. Temos a nossa querida Ivone Pereira, que também traz para a gente informações para a gente compreender um pouquinho mais sobre o tema. E tantos outros autores, Sueli Caldas também é uma delas, obras belíssimas para compreendermos esse intercâmbio de comunicação da vida espiritual para com a vida física.
Então, como espíritas, precisamos, meus irmãos, fortalecer com as obras de Allan Kardec, que são essenciais para a gente, buscando sempre ali a harmonia com Jesus, mas também é indispensável que a gente se atualize e busque através das obras espíritas, que são incontáveis, diversos autores, Divaldo, Chico, Ivone, Sueli. Então a gente tem diversos autores que vão trazendo para todos nós mais informações, que vão complementando aquilo que Kardec iniciou para a gente na doutrina. Por isso é indispensável a gente buscando as obras, para a gente também se atualizando e buscando mais esclarecimento ainda sobre o tema. Grandes espíritos, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, André Luiz, nos enviaram obras preciosas para compreender e ter esclarecimento dentro da doutrina espírita. Então vão atualizando, como um quebra-cabeça, vão somando para aquilo que Kardec já começou a desenvolver. E eu digo isso, meus irmãos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec, ele ali minuciosamente desenvolve através das mensagens de muitos espíritos para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lê uma passagem dele, não tem como nos lembrarmos de Emmanuel, de André Luiz, de uma mensagem de Eurípides. E dessa forma vamos nos lembrando, somando a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes nos nossos evangelhos diários, esse momento nosso, que é um momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre compartilhamos outros autores espíritas. Porque a mensagem deles complementam aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecem ainda mais. São tantos espíritos e também encarnados que se dedicam ao estudo para nos trazer esclarecimento dentro da doutrina espírita, que não podemos deixar de citá-los. Então, aqui a gente está iniciando dizendo a importância de, como espíritas, buscar esclarecimento, conhecimento, o estudo, buscar fortificar ali nas obras de Kardec, fortificar em Jesus, que é a nossa primeira base, Jesus, as obras de Kardec, que as obras de Kardec trazem um esclarecimento sobre as bases da doutrina espírita, mas também buscar atualização em tantas outras obras que a Federação Espírita Brasileira e também outras editoras espíritas publicam para a gente. É indispensável. Assim a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, hoje não será diferente. Hoje aqui, dentro da nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, traremos uma mensagem de Emmanuel, que harmoniza perfeitamente com as palavras do Evangelho. Emmanuel, para nos falar sobre fidelidade a Deus, ele vai nos dizer o seguinte: as lutas no mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram fiéis, leais no pouco, é concedido o muito das grandes tarefas. Emmanuel afirma para a gente que as lutas do mundo, elas representam uma sagrada oportunidade para que a gente seja fiel a Deus. E aqueles que se mostram leais no pouco, é concedido muito das grandes tarefas. Meus irmãos, cada dificuldade que nós passamos, cada dever que Deus nos solicita, cada tarefa que é guiada por Jesus até nós, cada oportunidade que nos é concedida pelos bons espíritos, são sagradas chances de sermos fiéis a Deus nosso Pai. E quanto mais nós cumprimos humildemente esses deveres e esses compromissos,
mais nós fortalecemos a nossa fidelidade a Deus. Quanto mais cumprimos os nossos deveres e compromissos, sobretudo espirituais, mais nós fortalecemos a nossa fidelidade para com Deus. Porque ser fiel a Deus, meus irmãos, não é sinônimo de um número de orações realizadas. Ou seja, quanto mais realizo orações, quer dizer que mais fiel eu sou a Deus. Até mesmo orações de forma mecânica. Ser fiel a Deus não é sinônimo de quanto mais orações mecânicas se realiza. Ser fiel a Deus não é sinônimo de número de cultos religiosos que se participou, de palestras espíritas que se esteve presente. Não. Ser fiel a Deus significa diariamente cumprirmos os nossos pequenos deveres em harmonia com Deus nosso Pai. Ser fiel a Deus é diariamente cumprir, através de atitudes, os nossos compromissos espirituais. Do que adianta, meus irmãos, recitarmos orações de forma mecânica, sem senti-los no coração, e acharmos que isso é ser fiel a Deus, mas dentro do nosso lar, desdenhamos daqueles que compartilham o lar conosco, humilhamos aqueles que compartilham o lar conosco, abandonamos os deveres como pais ou como filhos que devem cuidar dos pais, abandonamos os compromissos dentro do lar, mas achamos que ser fiel a Deus é agir mecanicamente em questões religiosas. Isso não é ser fiel a Deus. A fidelidade para com o nosso Pai, como Emmanuel nos diz, está em cada oportunidade diária que temos. Está no momento de sofrimento que a gente fortalece a fé. Isso é ser fiel a Deus. No momento de sofrimento que a gente não pensa em desistir. Isso é ser fiel a Deus. Ter confiança no Pai. Ter confiança que aquele momento a gente precisa passar. Ser fiel a Deus é nas pequenas ações, nas pequenas oportunidades, fazermos o nosso melhor, pautado no caminho do bem. É não abandonar os nossos deveres, é não fraquejar nas nossas missões dentro de casa, com o próximo, na sociedade. Ser fiel a Deus é nos mantermos firmes na dificuldade e na alegria, com confiança em Deus nosso Pai. Com isso, meus irmãos, ser fiel a Deus é o resultado do cumprimento em atitudes das tarefas que nos cabem. Se estamos diariamente cumprindo as pequenas tarefinhas no caminho do bem, estamos sendo fiel a Deus. Porque fidelidade para com o Criador é sobretudo nas atitudes e não só nas palavras. E não só em ações exteriores, mas em atitudes que estão em harmonia com as intenções do coração. Emmanuel, nosso querido Emmanuel, ele vai nos afirmar que a fidelidade é a compreensão do dever. Então, se nós desejamos ser filhos fiéis ao nosso amado Pai, precisamos iniciar essa fidelidade pouco a pouco, dia após dia. Iniciar essa fidelidade no pouco. Porque se não estamos conseguindo ser fiel nos nossos deveres espirituais, no pouco que é nos concedido, como seremos fiéis no muito? Se não estamos conseguindo ser fiéis a Deus,
no pouco que passamos, no pouco que é nos concedido. E aqui eu estou falando de questões espirituais. Como conseguiremos ser fiéis no muito? Por isso, meus irmãos, o dever de cada um de nós para com Deus começa nas pequenas tarefas do dia a dia. Nas tarefas que a gente harmoniza com as intenções do nosso coração. O nosso dever com Deus começa dentro de casa, com os parentes, com a família, e depois vai se expandindo. Porque se a gente não consegue ter paciência, amor, compreensão e compaixão no pouco que é um núcleo familiar, como conseguiremos ter no muito lá fora na sociedade? Então a gente busca ser fiel a Deus no pouquinho, no pouco que é nos concedido, nas oportunidades que são nos concedidas. Que é dessa forma a gente vai trabalhando para ser fiel no muito para com Deus. E lembremos, fidelidade para com o nosso amado Pai é nas atitudes. São nas atitudes, não apenas nas palavras. Bom, meus irmãos, que essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também de Emmanuel, ela possa ser firmada em nosso coração. Muitas vezes temos essa preocupação se estamos sendo fiéis ao que Deus deseja, se estamos sendo fiéis a Jesus, aos propósitos que o Cristo espera de nós. Mas para a gente ter certeza que estamos sendo fiéis, olhemos o nosso dia, as chances de viver a caridade, as oportunidades de serviço no bem, se estamos sendo fiéis ali nessas oportunidades que estão nos parecendo. Aí sim conseguimos perceber se estamos nessa plena harmonia e fidelidade para com Deus. Porque, como Emmanuel diz, a fidelidade com Deus é a compreensão que temos um dever. E a disciplina de cumprir esse dever espiritual que a gente escolheu, que Deus nos concedeu. Bom, meus irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso Evangelho com essa mensagem no nosso coração. É uma mensagem que foi inspirada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem nos falar sobre o dever. Então, a gente trouxe um pouquinho sobre esse tema, alinhando ele com a fidelidade para com Deus. Somos fiéis a Deus quando, através das atitudes e das intenções, nós estamos cumprindo os deveres da obra da nossa vida, do auxílio ao próximo, dos compromissos que o nosso espírito escolheu também antes de reencarnar, que foi nos concedido antes de reencarnar. Quando estamos no caminho do bem e buscando a cada dia ser um pouquinho melhor. Bom, meus irmãos, convidar a todos para que a gente tenha um excelente sábado. Lembrando que essa mensagem é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência e pelo carinho de compartilhar esse momento conosco. Fiquemos em paz, que assim seja.